Nós estamos falando de uma guerra, nós estamos falando de um massacre de seres humanos. E é uma coisa que eu falo bastante também, não é a guerra entre Israel e Hamas, é Israel e o povo palestino, né? Porque é impossível você esconder a verdade de quase mais de 35 mil pessoas mortas. Na visão do senhor, o que é o Hamas? Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do seu Gamecast Show. Eu sou Vinícius Custódio, aqui ao meu lado, meu parceiro de sempre, César Moncal, o Cezinha. Ô, Vini, bora pra mais uma? Bora pra Hoje mais vai uma. ser demais, hein? De novo, De né? novo, Uma maravilhoso. excelente conversa. Pela primeira vez aqui no Gamecast Show, a gente vai falar sobre a cultura muçulmana, que é um assunto que você gosta muito, né, Cezinha? Muito. Tenho família no Oriente Médio, então vai ser muito legal de desmistificar algumas coisas. Eu adoro também esse assunto, vou estar aqui como um ouvinte, alguém que está aprendendo, e você vem junto comigo nessa. Na edição de hoje, temos o prazer e a honra de receber o senhor Ali Zogby, vice-presidente da FAMBRAS, Federação das Associações Muçulmanas do Brasil. Senhor Ali, muito obrigado pela gentileza, é um prazer ter o senhor aqui com a gente. Muito obrigado. O prazer é todo meu, realmente eu estou aqui muito feliz de estar lado a lado com vocês nessa proposta incrível, né, de programa aí que tem atingido aí índices de pessoas que acompanham, né, e o que eu puder fazer aqui para contribuir, né, para levar conhecimento acerca do Islã, acerca de muçulmanos, para mim é um prazer, né, a gente poder estar alavancando e quebrando preconceitos, estereótipos que são criados naturalmente às vezes por falta de conhecimento. A gente espera que esse programa aí leve esse conhecimento verdadeiro acerca dessa religião. Senhor Ali, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, como que é a relação do senhor com o microfone, com os convites para entrevista, e o senhor falou que já está habituado com isso, né? Muitas vezes, em situação em que há um conflito na região do Oriente Médio, o senhor é convocado a participar, a boa parte da imprensa também já conhece o trabalho do senhor. Então, falar é algo que o senhor gosta, é algo que o senhor entende como sendo importante para justamente conseguir quebrar esses estereótipos que o senhor comentou há pouco? E, sem dúvida, eu acho que eu fui escolhido para isso, né? Talvez até pela minha primeira formação, eu sou jornalista, a minha formação inicial, depois tive a oportunidade também de fazer economia e pedagogia. Na federação, então, fui escolhido para poder ser o porta-voz e fazer frente à necessidade de falar sobre o Islã, sobre muçulmanos, principalmente em situações limite. A gente sabe, por exemplo, que o que tem acontecido na geopolítica mundial, ela tem provocado uma islamofobia, e de maneira muito injusta, né? Porque cria-se, então, a visão totalmente equivocada acerca do Islã, e sempre sou convocado, e faço isso com prazer, né? Levar conhecimento verdadeiro sempre, eu acho que é uma missão de todo e qualquer ser humano, principalmente na área da comunicação. E é o que vocês estão fazendo aqui agora, né? Então, para mim é um prazer estar sempre representando a minha entidade, a federação, uma entidade que agrega hoje a totalidade das entidades muçulmanas por todo o Brasil. E então a gente faz esse papel de falar acerca do Islã todas as vezes que somos solicitados pela grande mídia, por todas as estruturas, pequeno ou grande, a gente faz frente aí a levar esse conhecimento. Eu quero agradecer de novo aqui, o senhor está conversando com a gente, para nós é uma alegria, e a Cristina também, que é a assessora que fez esse meio campo aqui para a conversa estar de pé. Vou passar para o Cezinha, sei que o Cezinha tem várias perguntas, mas só quero aproveitar o gancho, senhor Ali, porque há pouco o senhor comentou que fez jornalismo, né? Agorinha a sua primeira resposta. E eu sou jornalista também, me formei em jornalismo. Eu estava conversando muito sobre a cobertura que a imprensa brasileira tem feito do conflito mais recente, envolvendo o Hamas, envolvendo Israel, e o César estava lá há pouco tempo, na região do Oriente Médio. E a gente estava falando sobre como muitas vezes o que chega aqui para o nosso país não é exatamente o que está acontecendo lá. Então, o senhor tem uma posição privilegiada nesse sentido, porque o senhor é um profissional da comunicação também. Eu queria ouvi-lo sobre isso. Como que o senhor entende que é a cobertura da mídia brasileira em relação aos ocorridos recentes lá no Oriente Médio? Acho que a narrativa, ela, em geral, ela fica contaminada por alguns aspectos. Falando tecnicamente, né, nós buscamos, às vezes, informação de agências internacionais
e não fazemos aí o filtro crítico que todo e qualquer jornalista tem que fazer. Então ela acaba deturpando mesmo o fato ou buscando uma narrativa que às vezes é interessante para alguns movimentos de ordem ideológica, de ordem política. Por exemplo, o Islã sofre muito isso, né? Os organismos de mídia nunca tiveram o cuidado, né, de separar aquele que comete atrocidades, né, do muçulmano e do que prega o Islã. Um exemplo simples aqui, quando aconteceu o 11 de setembro, nós tivemos a morte de quase 3.000 pessoas. Aquilo não pode ser nunca colocado como uma atividade islâmica. O Islã prega quem mata uma pessoa inocente como se tivesse matado toda a humanidade. Então você imagina a mídia colocando de maneira, eu diria, irresponsável até, essa narrativa. Então isso maculou e tornou a visão para com os muçulmanos equivocada na medida em que a mídia não soube como relatar isso. Os acontecimentos atuais também, eu acho que estão bastante evidenciados. Eles são uma análise muito rasa. As questões dentro do direito internacional, que é onde deveria se pautar todo e qualquer debate sobre o que acontece lá e que refletem em mortes de inocentes, é que deveria ser uma pauta da narrativa da mídia nesse momento. E não se estabelece como algo que não teve um princípio, né? E, infelizmente, é dessa maneira que a gente enxerga, né? Como que a mídia, a grande, pequena, ela hoje estabelece acerca dessa questão, né? Então, quando hoje nós falamos da quantidade de milhares de vidas inocentes e nós nos acomodamos, né? Ou quando nós observamos a desumanização de pessoas pelo fato de serem árabes ou de professarem o Islã, isso é um absurdo dentro eu diria, da visão civilizatória que nós temos que ter aqui. Então, a gente percebe que realmente nós temos que reencontrar uma mídia que tenha honestidade intelectual e que busque, então, um viés que seja o viés justo, né? No que está acontecendo hoje. Como disse, nós temos que nos manifestar sempre quando um inocente em qualquer solo, qualquer ser humano, quer ele seja muçulmano, quer ele seja judeu, quer ele seja budista, quer ele seja cristão ou de qualquer outra manifestação religiosa, quando essa pessoa inocente ela morre. Nós estamos falando hoje de mais de 14.000 crianças onde tiveram a vida ceifada e que, infelizmente, o fracasso, eu diria, né, dos organismos existentes hoje no mundo não cessam, né, essa atrocidade. Isso vai ficar marcado na nossa história, a história da humanidade, não para hoje, mas para sempre, né, como uma mácula, né, e que aparentemente nós não estamos aprendendo com o passado, porque ela se repete, né, se repete com eu diria, com diversos grupos no correr da história. Tenho várias perguntas e o Cezinha tem várias também, eu né, aqui Cezinha? eu já tô querendo falar um monte de coisa. Mas, senhora, se eu tiver errado, me perdoe, me corrija, por favor. Mas eu vendo também, com a vivência que eu tive lá e a vivência que eu tenho aqui com os meus amigos, meus familiares, eu acho que aqui no Brasil virou uma guerra mais de direita e esquerda, né? Direita é Israel, esquerda é Palestina. E isso é ruim pro entendimento das pessoas, né? E, é uma coisa que eu vejo bastante, assim, que o que o senhor falou que me tocou muito, porque hoje virou uma questão humanitária, não é uma guerra simples, não é a guerra de Israel e Hamas. E é uma coisa que eu falo bastante também, não é a guerra entre Israel e Hamas, é Israel e o povo palestino, né? E o senhor também comentou sobre o 11 de setembro, a gente tem a guerra do Iraque também, e agora mais recente, Israel e Palestina. E eu gostaria de saber do senhor o quanto esses eventos, principalmente o mais recente, está aumentando a intolerância religiosa em relação ao Islã, ao povo muçulmano, ao povo árabe em si. Como disse, né, a narrativa dos organismos de mídia é uma coisa que acaba influenciando e dando uma visão inadequada acerca de muçulmanos, acerca do Islã, acerca de árabes, acerca de palestinos, né? E não só a indústria da mídia, né? A gente fala da indústria do entretenimento. Há décadas, os muçulmanos, os árabes, vêm sendo retratados como vilões, como pessoas que não são humanos, né? Perfeito.
Então isso é óbvio que acaba acontecendo no cotidiano do muçulmano que vive no Brasil, por exemplo. Eu, por exemplo, eu costumo dizer, eu sou brasileiro, muçulmano, paulistano e corintiano, graças a Deus. E o caso que foi embora ontem, pelo amor de Deus, eu vou chorar. Eu sou um cidadão brasileiro, né? E assim nós fizemos nosso tecido social. Ele com um componente multiétnico, multirreligioso, né? Nossa Constituição, ela se estabelece também dessa forma como uma vontade do nosso povo, né? Então, quando se fala à direita ou à esquerda, né, nesse sentido, eu tomo um pouco de cuidado, né, para lidar com isso. Eu acho que não é bem assim. Tem pessoas mais conservadoras de direita que hoje defendem, né, e obviamente por uma questão de esclarecimento dos fatos, né, a justiça do que deve acontecer lá, e vice-versa. Então, o que eu entendo, né, de uma maneira clara, é que nós temos repercussão aqui, sim. Um muçulmano, uma muçulmana que opta pelo hijab, muitas não optam por utilizar aquele lenço característico, elas são assediadas, ofendidas, né, no meio da rua. Você teve casos aí de mesquitas que foram invadidas, né? Então, o cuidado tem que ser enorme nesse sentido, para que a gente possa fazer frente, né, a essa imagem que se cria, uma imagem, acima de tudo, injusta, né? Para as pessoas que buscam a verdade, acima de tudo, injusta. Então, a gente sofre reflexos, sim. A nossa entidade, ela tem um aparelho jurídico bastante forte. Nós, enquanto cidadãos brasileiros, não podemos admitir que a nossa manifestação religiosa ela seja tolhida, ela seja, eu diria, nós sejamos refém. Nós devemos exercer o nosso direito. E exercemos, primeiro, na área do conhecimento, da educação. Estamos sempre passando conhecimento adequado acerca do Islã e de muçulmanos. Na área jurídica também, qualquer afronta a esse direito, a gente busca os mecanismos jurídicos adequados, né? Então, é o papel que nós temos que ter para poder enfrentar essa situação no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. O que eu tenho percebido, pode ser só uma percepção, é que boa parte da população brasileira, né, a despeito dos mecanismos, né, de defesa de um lado, está havendo uma conscientização, sim, porque é impossível você esconder a verdade de quase mais de 35 mil pessoas mortas. Nós estamos falando de uma guerra, nós estamos falando de um massacre de seres humanos. E aí você não consegue, por mais que você tenha uma narrativa enviesada, aquilo vai aparecer de maneira clara e, como disse, vai ficar como uma mácula para a história da humanidade, infelizmente. Senhor Ali, o senhor falou, a gente está conversando aqui, né, a respeito do trabalho da mídia brasileira, mas com o advento das redes sociais também, o senhor deve se confrontar com isso. Surge especialista de tudo ao tempo todo, né? Então surge uma guerra, de repente tem especialista em Oriente Médio, todo mundo tem alguma opinião para dar a respeito do Hamas, tem gente falando a respeito de Israel o tempo todo. E nada melhor do que a gente conseguir dar espaço para quem de fato conhece e sabe falar. Na visão do senhor, o que é o Hamas? Para quem ouviu muito falar a respeito disso agora, e no fim das contas acabou que tomou a sua posição, gosta ou não gosta, entende de fato o que é, só por meio das redes sociais, né? Nós estamos aqui no YouTube, os nossos cortes vão para o TikTok, vão para o Instagram. Então, possivelmente, algumas pessoas que vão ouvir o senhor agora, elas não teriam acesso ao que o senhor vai falar se não fosse por meio do nosso Instagram, do TikTok, das próprias redes sociais. Então, uma fala de alguém que realmente tem muita experiência e que vive isso, que é a sua própria vida. Como que o senhor enxerga o Hamas para quem está ouvindo falar esse nome agora, pós os conflitos que estão acontecendo no Oriente Médio? O Hamas é um movimento de resistência do povo palestino que tem o viés religioso islâmico e que efetivamente foi escolhido dentro da faixa de Gaza para poder exercer a gestão, a administração. As metodologias utilizadas
e aí vai uma opinião pessoal minha, né, por quaisquer grupos, né, que possam ceifar a vida de um inocente, a despeito das justificativas e das motivações que tenham, essa é algo que é sine qua non dentro do Islã. Eu, como muçulmano, não posso admitir a morte de uma pessoa inocente, quaisquer que sejam as motivações. Portanto, quando a gente avalia esse grupo, a gente não pode avaliar apenas eu diria, o momento atual e o que foi feito, e que nós repudiamos também, né, a ideia da morte de pessoas inocentes em quaisquer circunstâncias. A gente tem que voltar, de fato, para as circunstâncias que estão levando às atividades, às atitudes e limites de grupos. As atitudes e limites de grupos, elas vêm de uma história do desrespeito ao direito internacional, do desrespeito ao que se estabeleceu como Conselho de Segurança da ONU. E esse desrespeito tem sido feito paulatinamente por uma das partes, o Estado de Israel. E aqui vamos separar de maneira muito clara a belíssima tradição judaica, dos quais eu entendo que o Islã faz parte, tanto da tradição cristã como da tradição judaica, que são as religiões monoteístas. Nós pactuamos e compartilhamos valores, belíssimos valores da dignidade humana, do respeito à vida. E fazendo essa separação, para ficar claro, a gente não pode ou não podemos aceitar esse flagrante delito, né, contrário à questão do direito internacional, que motivou o surgimento de grupos de resistência, que motivou a ideia de que você precisa resistir a uma ocupação. E que ocupação nós estamos falando? Uma ocupação reconhecida pela Organização das Nações Unidas. É só isso, não precisa ir muito longe. É só entender claramente que se você continua ocupando terras, se você continua desrespeitando aquilo que a comunidade internacional estabeleceu, você está cometendo um crime. E é disso que nós estamos falando. E quando falamos isso, né, e por favor, que a gente sempre isente, né, as questões ligadas, ou pelo menos a confusão, que geralmente se faz, às vezes propositalmente, com a belíssima tradição judaica. Nós não podemos e não devemos, né, deixar que essa tradição seja maculada pela análise que se faz política, geopolítica ou quaisquer outras, né? Por que eu digo isso? Porque o Islã sofre com isso. O Islã sofre. Quando nós falamos que a nossa tradição está sendo maculada por um atentado que aconteceu em algum lugar e que aquilo não pode ser considerado um ato islâmico, que nós comprovamos isso, ou quando nós falamos que na Idade Média eu nunca poderia macular a tradição cristã em virtude dos acontecimentos ou do que aconteceu, ou da leitura que se faz de escrituras para poder justificar algum ato, ou os budistas em Mianmar, por exemplo, com a minoria Rohingya, eu tenho que separar de fato, né, a tradição do que alguns adeptos fazem em nome dessa tradição e separar e dizer, esses adeptos não estão fazendo aquilo que prega aquela tradição que é tão importante para a humanidade. E aí você não caracteriza a parte pelo todo, né? Você não caracteriza a ação de uma pessoa em particular como se toda uma cultura fosse representada em uma única pessoa que está dando um mau exemplo. Olha, já viramos o próximo jogo. Bora. A próxima pergunta é do Cezinha. Tá passando rápido demais, Boa, né? demais, assunto bom. Tá confortável, senhor Ali? Tá gostando da... O tema é um pouco, eu diria, doloroso para todos nós, né? Mas eu acho que vale a pena a gente abordar esse tema como vocês estão abordando. Eu espero que a gente possa, de alguma maneira, levar, né, esclarecimento acerca desse tema, que para nós é uma tragédia que estamos vivendo. A gente fala hoje, por exemplo, de mais de 150 mortos aqui no estado do Rio Grande do Sul, e a gente dói para nós pensar, né? Os nossos irmãos gaúchos, sim, as dificuldades. A ideia é se colocar no lugar do outro. Quer você esteja lá em Gaza, quer você esteja lá no Rio Grande do Sul, o ser humano é uma vida que tem que ser preservada a qualquer custo, né? E tudo aquilo, todo encadeamento que levou à morte,
a gente tem que perseguir enquanto civilização humana para a gente poder evitar, né, que aquele encadeamento aconteça. E a conversa ela tende a ficar mais leve, principalmente no nosso Do Ré Mi Fala, que é o momento que a gente vai falar de música, de cultura. Agora, eu acho que é muito importante a gente começar falando de um assunto que está tão atual, até porque você que está aí do outro lado da tela, que está participando, deixando o seu like aqui, você vai poder tomar... Cada um pensa aquilo que quer, mas para você tomar a sua decisão a respeito de qualquer coisa na sua vida, nada melhor do que você beber de fontes, de fato, que têm conhecimento no assunto, que vivem o assunto e que conseguem falar sobre o tema de maneira ponderada e responsável. O que você que está aí do outro lado da tela vai decidir, vai pensar, é de única e exclusiva responsabilidade sua. A nossa é conversar com pessoas do gabarito do senhor Ali, por isso que a gente fica feliz que o senhor está aqui.